Irmãos, a liturgia desse ano A é maravilhosa, mas sobretudo nesses 2 domingos. Domingo passado era o primeiro domingo da Quaresma. As tentações de Cristo, o combate contra o demônio que Cristo tem que enfrentar, que já prenunciava a sua morte na cruz, porque ele recusou servir o demônio, ele recusou a felicidade que vinha do prazer, do fugir da história e das riquezas. Ele vai enfrentar a cruz. Pois bem, hoje a igreja, com a transfiguração de Jesus, nos mostra o outro lado. Esse Jesus que vai sofrer, que vai morrer crucificado, é Deus, é o Senhor. E ele vai, porque ele vai para fortalecer a fé dos apóstolos, ele vai se transfigurar diante deles. Interessante que ele não leva todos os 12 apóstolos. Ele leva somente 3. Pedro, Tiago e João. Os 3 que teriam uma missão especial na igreja. Pedro, o primeiro papa. Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém e o primeiro dos apóstolos a ser morto por Herodes. E João, o mais novo, a última testemunha. Interessante, irmãos, que o pano de fundo, Jesus sobe numa alta montanha, como Moisés subiu numa outra montanha alta, o Monte Sinai, levando Arão e 2 irmãos, Nadab e Abiú. Olha que interessante. Moisés sobe com 3, Jesus sobe com 3. Esses 3 vão ser testemunhas da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vão ver Jesus suando sangue. Os mesmos 3 estavam presentes na ressurreição da filha de Jairo. Interessante. Aqueles poucos que Jesus chama para fortalecer-lhes a fé, porque eles têm uma missão. E o grande perigo, e eu preciso dessa experiência da transfiguração, para não me escandalizar da cruz. Ontem uma menina falava de um professor que dizia, na sala de aula, hoje a conversa é essa: se Deus é tão bom, por que permite tanto sofrimento? Um raciocínio legal, né? Por que o câncer? Por que as guerras? Por que a corrupção? Se Deus é bom, por que permite? Aí já está uma semente de ateísmo, para que os jovens digam: esse Deus não presta, não serve. Acontece que esse Deus, a bagunça no mundo, o sofrimento no mundo, a maior parte do sofrimento do mundo vem pelo pecado do homem, pela ganância do homem, pela ambição do homem, pela desobediência a Deus do homem. E Cristo, Deus, desceu para carregar no seu corpo a nossa ruindade e destruí-la na cruz. Tá bom, então ele chama esses 3 e sobe a montanha. A montanha é sempre um lugar mais próximo de Deus, isolado dos homens. Do alto da montanha você tem uma vista, uma visão mais ampla da realidade. No térreo a gente só enxerga, né, no plano, a gente só enxerga o que está ali perto. Da montanha o teu horizonte se alarga. Deus, o Evangelho de Mateus fala só que subiram na montanha. O Evangelho de Lucas, da transfiguração, todos os evangelistas falam da transfiguração. João fala meio disfarçado, mas fala. São Lucas diz
que Jesus subiu a montanha para rezar. E o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu há pouquíssimo tempo, que escreveu um livro maravilhoso em 3 volumes, chamado Jesus de Nazaré, ele diz que a transfiguração é um acontecimento de oração. Como Moisés, lá no livro do Êxodo, quando subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele dialogava com Deus. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava, porque Deus é luz. E Moisés refletia aquela luz que brilhou no seu rosto do seu diálogo com Deus. Pois bem, só que aqui tem uma grande diferença entre Moisés e Jesus. A luz que brilhava no rosto de Moisés vinha de fora. A luz que brilha no rosto e nas vestes de Cristo vem de dentro. Cristo é a luz do mundo. É Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, dizia o credo niceno-constantinopolitano. Então, é diferente. Jesus é superior a Moisés. Agora, o mais interessante, irmãos, é que aparecem e as manifestações de Deus sempre são no monte. Interessante que no Evangelho de Mateus tem 5 montanhas. O Monte das Tentações, depois o Monte do Sermão da Montanha, depois, no centro, o Monte da Transfiguração, não fala o nome, hoje se supõe que seja o Monte Tabor, 500 metros de altura, numa planície, muito bonito. Depois, o Monte do Calvário, onde Cristo foi crucificado, e o Monte da Ressurreição, onde ele apareceu ressuscitado aos apóstolos. O Monte da Transfiguração está no meio. E Jesus, que já tinha começado a falar para os apóstolos que ele ia sofrer muito, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser morto, e ao 3º dia ressuscitaria, e os apóstolos começaram a ficar com medo, não gostaram daquela conversa, porque eles pensavam num Messias glorioso, um Messias poderoso, um Messias, um líder político, que libertasse eles da escravidão dos romanos. E Jesus veio ser o Messias, servo sofredor, servo de Yahvé, humilde, sem armas, sem exército, só com a força do amor crucificado. Com essa força, ele venceu o mundo. Então, os apóstolos precisavam dessa experiência. E eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés é símbolo da lei. Moisés, no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei. Elias, no Monte Horebe, que é o mesmo Sinai, teve também uma revelação de Deus. Numa brisa suave, ele experimentou a presença de Deus. Como Moisés, que queria ver a glória de Deus, né? Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus fala para ele: homem nenhum pode ver a minha glória, o meu rosto, e permanecer vivo, porque Deus é o totalmente outro, totalmente santo, e o homem é limitado e pecador. Mas Deus falou: Moisés, vou te dar você vai entrar na fenda dessa rocha e eu vou passar. E vou cobrir a rocha com a mão. E vou passar e vou pronunciar o meu nome. Yahvé, Yahvé, rico em misericórdia, lento na cólera e cheio de compaixão e misericórdia. E depois você vai me ver pelas costas. Esse desejo de Moisés, de ver a Deus na transfiguração, foi atendido.
Cristo é Deus. Ele mostrou o seu rosto luminoso. Ele se transfigurou. É um metamorfé, é o da metamorfose, uma transformação. Jesus, a divindade de Jesus estava eclipsada, estava escondida. Jesus, naquele momento, abriu a cortina. Olhem quem sou eu. A transfiguração é uma revelação de Jesus, o Filho de Deus. Deus é luz, porque Deus é amor. E ali aparecia aquela luz fulgurante. O Apocalipse fala de uma multidão vestida de vestes brancas, porque eles lavaram as túnicas no sangue do Cordeiro. Jesus vai morrer na cruz para essas vestes são sinal de que são seres celestiais, tornados divinos no céu, né? Vivem com Deus, estão vitoriosos, com uma palma na mão, a palma do testemunho. Pois bem, irmãos, Jesus vai morrer na cruz para que nós todos sejamos revestidos dessa veste celeste. Somos cidadãos do céu, destinados à vida eterna. Olha aqui o que fala a segunda leitura. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Brilhar a vida e a imortalidade, aquilo que nós mais desejamos. Uma vida que não acabe. E não só não acabe no tempo, na qualidade, porque a vida eterna, irmãos, não é só uma vida que não tem fim. É uma vida plena, é uma vida feliz, é uma vida onde todos os nossos anseios são preenchidos. Todos. Não vai ficar nenhum buraquinho afetivo ali vazio. Aqui na terra, nós temos que aceitar a nossa limitação e a limitação das pessoas, porque nunca, irmãos, uma pessoa humana vai poder preencher totalmente o coração de um homem e de uma mulher. Nunca. Nunca. Nem o filho mais maravilhoso, nem o marido mais estupendo, nem a mulher mais extraordinária, ninguém vai preencher totalmente o coração da gente. Só Deus, no céu, será tudo em todos. E a gente pode passar essa vida cobrando dos outros o que os outros não podem dar para a gente. Podemos passar a vida exigindo, cobrando, sonhando, né? E não aceitando a nossa limitação, a nossa pobreza. Só Deus pode dar isso. Pois bem, Cristo dá essa amostra grátis. O espetáculo é tão maravilhoso. Bom, fala que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Qual era o assunto da conversa? Mateus não fala. São Lucas fala. Falavam com Jesus a respeito do seu êxodo, da sua partida. A morte de Jesus é um êxodo, o êxodo do Egito era a libertação, a saída da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. O êxodo de Jesus é a saída, é a passagem da morte para a ressurreição, desse mundo para o céu. Mas nesse êxodo, Jesus é o novo Moisés, que vai arrastar a humanidade inteira, libertando-a do pecado, da morte, do demônio. Que beleza, irmãos! Agora, por isso que Moisés e Elias estão ali, eles estão tão deslumbrados que Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Era a festa das tendas, uma festa maravilhosa que os judeus, durante uma semana, fazem no quintal da sua casa,
tendas, lembrando o tempo que eles passavam no deserto. Essa tenda tem que deixar um buraco no teto para que eles vejam as estrelas, vejam o céu. E cada dia eles convidam um personagem do Antigo Testamento para falar com eles de Deus. Um dia convidam Abraão, outro dia convidam o rei Davi, outro dia convidam Moisés, e assim eles revivem o tempo do deserto, em que eles foram cuidados, apacentados, ajudados pela providência divina. Tá bom, uma festa linda. Moisés quer ficar ali, como nós, quando você está num retiro, você está num lugar gostoso, fala, ai, que bom se ficássemos aqui, né? Tem que enfrentar um monte de pepino, né? E problema e sofrimento, que bom ficar aqui. Tá bom, essa experiência é muito importante, mas eu tenho que descer a montanha. Essa experiência me fortalece para que eu tenha sabedoria, discernimento, para descer e enfrentar a luta, né? Para não me escandalizar da cruz, para não pensar mal de Deus no sofrimento, para ter uma confiança filial, né? E maravilhosa em Deus. Tá bom, irmãos? Então, só para encerrar, já falei muito. Aqui, enquanto eles falavam, uma nuvem luminosa desceu sobre eles. Pedro queria fazer 3 tendas, né? E é Deus que vai fazer uma tenda para eles. Essa nuvem luminosa é a imagem do Espírito Santo, a Shekinah, a presença, a morada de Deus entre os homens. No meio daquela nuvem, eles escutam uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu pus o meu agrado. Escutai-o. Desaparece Moisés e Elias, agora a revelação de Deus é totalmente Jesus Cristo. Santo Tomás de Aquino, grande santo teólogo da igreja, diz: ali, na transfiguração, apareceu a Trindade, o Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito Santo na nuvem clara. Uma teofania, uma manifestação de Deus. A Santíssima Trindade. A mesma Trindade que apareceu no batismo de Jesus. Quando ele entrou nas águas, o Espírito desceu em forma de pomba e a voz do Pai disse: tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Olha que coisa. Aqui é a confirmação, né? E Jesus se transfigura para dizer o que ele disse para os apóstolos, ele diz para você, para mim, para todos os homens: levantai-vos e não tenhais medo. Do que você tem medo hoje? De uma doença? Da falta de dinheiro? De um problema com um filho que você não sabe como fazer? Qual é o que te dá medo hoje? Está ficando velho? E o que te amedronta? Não sabe, um jovem, se vai casar, se não vai casar, se vai acertar, não vai acertar, tem filhos, não tem filhos. Quantos medos existem? Jesus diz: não tenhais medo. É possível não ter medo? É possível. Se eu tiver iluminado pelo amor de Deus, se eu estiver debaixo dessa nuvem, se eu escutar a Jesus Cristo, eu posso ficar livre do medo. O medo de me entregar, o medo de amar, o medo do compromisso. Hoje muitos jovens têm medo do para sempre. Sabe por que tem medo do para sempre? Porque tudo parece que na sociedade é descartável. Tem prazo de validade, né? Tudo. Também as pessoas. Não. O amor de Deus por você
é para sempre. Não tem prazo de validade. Se você acreditar e experimentar esse amor, você pode dar os passos que tem que dar. Você pode enfrentar a vida com a confiança e a certeza de que o Senhor te ajuda, que o Senhor te ressuscita, que o Senhor te auxilia. Não te deixa sozinho. Coragem então, irmãos, alegremo-nos. Nós somos, hoje essa capelinha aqui, quente, é um Tabor, é um Monte Tabor. Né? O Senhor nos trouxe aqui porque quer dizer, olha quem eu sou, olha a minha glória, não tenha medo da tua cruz, não tenha medo da tua cruz, ela não te mata. A cruz tem dois lados, tem um lado de sofrimento e tem um lado de glória. É a mesma cruz, é a mesma moeda, com as duas faces. Não fica impressionado com a face obscura do sofrimento. Ela te prepara para a glória. Por isso que Paulo, que está preso, fala para o Timóteo, que é o seu discípulo, sofre comigo pelo Evangelho, sofre comigo, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou, nos chamou com uma vocação santa. A nossa vocação é santa, é maravilhosa. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelo seu desígnio e graça, em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Então, irmãos, alegremo-nos que essa palavra nos ajude a vivermos a Quaresma, não termos medo de entrar na nossa história, né? Enfrentar, né, os nossos problemas, rezando. Por quê? Porque Jesus se transfigurou enquanto rezava. Você quer que Deus mude o teu coração? Reze, fale com Deus, escute a Deus. Se você rezar direito, você não se levanta da oração o mesmo. Não, alguma coisa lá dentro muda, porque Deus é luz, Deus é amor, e a presença de Deus, o Espírito de Deus, te consola, te encoraja, te ajuda, te defende, te dá sabedoria, te dá humildade, tudo o que você precisa. Essa nuvem te dá. A mesma nuvem que desceu sobre Maria na Anunciação. Tá bom, irmãos? Então, alegremo-nos, continuemos nossa caminhada, agradecidos a Deus, fortalecidos na nossa fé. Tá bom?